Olá, turminha querida. Elô Baeta aqui de volta para o nosso carinho de sempre, entre nós e com a escrita. Hoje a nossa aula falará de sentimento. O sentimento textual dos sinais de pontuação. O título da nossa 12ª aula. A semana passada, quando tocamos na norma culta, tentando desvendá-la, vimos que norma culta, o domínio da linguagem formal exigido pelo Enem, ele passa pelos vocábulos ou pelas palavras que eu emprego, que eu me utilizo no texto, e que essas palavras elas devem estar dispostas de maneira correta, alinhada, afinada com a gramática normativa ou com os padrões linguísticos determinados, convencionados como formais. Falamos também em repertório linguístico. Repertório este que nada mais é do que o local, né? Toda a nossa memória ortográfica, vocabular, que vamos guardando em nós ao longo da nossa vida, de acordo com os conhecimentos, com as leituras e com os estudos que vamos absorvendo ao longo da nossa caminhada, enquanto estudantes. Depois, profissionalmente, esse repertório vai cada vez mais se estendendo. Então, vimos também o quão é importante a gente se apoderar desse repertório por ser nosso, pessoal, intransferível, a coisa da identidade. Repertório linguístico também se associa à minha identidade enquanto pessoa. Isso que a gente sempre vai pontuar por aqui. Então, nessa onda da norma culta, a gente vê o repertório linguístico aí como palavras e frases. Estas que vão propiciar o nascimento do meu texto. Então, quando eu me refiro às palavras, eu toco na ortografia, eu toco na pontuação, eu toco na acentuação, eu toco no significado ou nos conceitos das palavras. Vimos também que as palavras se unem, se juntam e se reúnem formando frases. E que as frases eu vou também me preocupar, eu vou também me debruçar sobre os tempos verbais, sobre as regências, as concordâncias, e assim eu vou seguindo com esse compromisso com as normas gramaticais corretas. O que vai me dar condição de dizer tenho um bom domínio sobre a linguagem formal ou a norma culta. Ainda visitando um pouquinho a norma culta, a gente fala também em tessitura textual. A gente viu que texto tem o significado de tecer, como se fosse um tecido, uma linha que se une a outra, formando uma vestimenta ou uma peça de roupa ou uma peça doméstica. Assim também é o texto. No caso do texto, as linhas são o alfabeto ou as letras que vão formando palavras, as palavras unindo-se, formando as frases se entrelaçam, formando os parágrafos, e finalmente os parágrafos se erguem e fazem nascer o texto. No caso da nossa redação, estes parágrafos nada mais são do que introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e mais a conclusão. Então, a gente viu aí o quão esses 4 momentos vão ser determinantes para uma visualização do meu desembaraço, da minha desenvoltura com a norma culta ou a linguagem formal. E aí a gente entra nos sentimentos da nossa aula. Na linguagem formal ou na escrita, os sinais de pontuação aparecem como ponto de destaque. Eles são, de fato, um capítulo à parte.
E por que eu chamei de sentimento textual? Tem algumas perguntas que me fizeram titular a nossa aula dessa maneira. Primeiro, vamos pensar como demonstrar sentimentos durante a escrita. Os meus sentimentos pessoais, intransferíveis, de indignação ou dúvida, de elogio ou de crítica, de justiça ou injustiça, de igualdade ou desigualdade, de alegria ou tristeza. Como demonstrar esse sentir às frases escritas? É a primeira pergunta que eu quero que a gente reflita. Seguida de como expressar todas as minhas intenções na folha em branco. Lembrando que as minhas intenções, os meus sentimentos vão ajudar enormemente na compreensão do que eu quero passar para o meu leitor, do que de fato eu quero transmitir com a minha opinião, no caso da nossa redação. E eu continuo com mais perguntas. Como demonstrar clareza, objetividade, coerência às ideias que eu desejo imortalizar com a minha escrita? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ser fiel ao que eu estou sentindo, às minhas ideias, aos meus ideais que eu estou ali naquele momento expressando no papel? E finalmente eu pergunto, como compartilhar com o leitor os sentimentos mais profundos e verdadeiros da minha opinião? Isso diante do problema ou da questão levantada no tema? E aí eu fecho com essa última pergunta, e é ela que vai conduzir toda a nossa aula de hoje. São essas 4 perguntas, especialmente esta última. Como compartilhar os sentimentos mais profundos meus como escritor, aquele que escreve, autor da minha escrita. Eu costumo sempre tenho feito isso muito nas nossas leituras comentadas que a gente tem feito. O convite para que todos os meus alunos não pensem só no formato da redação, não pensem só em tudo que a gente tem conversado, mas pensar também sobre o que falar diante do problema do tema, algo que me desperte sentimento, algo que me desperte vontade de falar, vontade de descobrir, vontade de investigar, vontade de mudar, vontade de transformar. Isso que eu quero, que a gente também olhe para o tema, olhe para tudo, toda a estrutura que a gente precisa seguir diante das 5 competências, todo o nosso conteúdo das aulas, mas também olhemos aquilo que nos desperta, que nos incendeia o espírito. Isso eu aprendi com Arthur Schopenhauer na arte de escrever. Nunca escrevamos sobre aquilo de qualquer maneira. Escrever sobre o que a gente de fato não sente é como se a gente fizesse uma comida sem vontade. A refeição não fica saborosa. Você pode usar todos os temperos, mas ela não vai sair saborosa se eu não colocar ali o meu sentimento, a minha vontade de preparar aquela comida para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus familiares. A mesma coisa é o texto. Eu sempre vou fazer essas associações do texto, da escrita, com esses movimentos sentimentais da nossa vida. Uma frase, ela não deve só ser bem escrita para a gente se sair bem, para a gente conseguir o que queremos com a nossa escrita, com as nossas intenções textuais. Mas também uma frase, ela precisa ser bem pontuada. Eu venho conversando muito com todos vocês, com todos os meus alunos, a importância de pontuar, das frases curtas, bem elaboradas, bem pontuadas. A pontuação, ela nos permite uma clareza, uma objetividade, uma compreensão da legitimidade do que estamos dizendo. Então a pontuação é decisiva para uma boa compreensão da ideia que queremos expressar no texto em relação
ao nosso pensamento sobre a questão, sobre o problema do tema. Nós já vimos que escrever é, sobretudo, pensar, soltar a pena diante do nosso pensamento e que todo tema é um problema. Então eu vou ali fazer do tema um amigo e soltar o meu pensamento sobre o problema do tema. Entender esse sentimento textual promovido pelos sinais de pontuação é um requisito também fundamental para uma utilização desembaraçada, fluida da linguagem formal ou da norma culta. É requisito, sim, para a gente conseguir atingir 200 pontos nessa competência do Enem, domínio da norma culta. Essa aula sobre sinais de pontuação, ela tinha que estar exatamente nesse lugar, logo após a gente desvendar a norma culta. Porque palavras e frases, elas não existem sem os sinais de pontuação. Nenhum texto, não é possível nenhum texto existir sem as letras, mas também sem os sinais de pontuação. Eles são peça também fundamental, tão importantes quanto as letras. Eu penso e repenso como teria sido bom se eles, os sinais de pontuação, tivessem nos sido apresentados lá atrás, na nossa vida escolar, antes de tudo como uma expressão textual dos nossos sentimentos. Ou como eu queria que os meus professores de português tivessem me dito isso, bem cedo, quando nos apresentaram os símbolos. Os sinais de pontuação nada mais são do que símbolos, assim como a escrita de um modo geral. Símbolos de transporte dos sentidos e das emoções do nosso pensamento para o papel, para a folha em branco. Então, na escrita, os sinais de pontuação ocupam o lugar de quê? Qual lugar? Respondendo aquelas perguntinhas: como levar a minha intenção fiel? Como compartilhar com o leitor os meus reais sentimentos daquilo que estou dizendo, da minha opinião? Sentir também é verdade. Então veja, como eu faço isso? Que lugar é esse que eles ocupam? E eu diria, o lugar do tom da nossa voz, o lugar dos gestos, o lugar das expressões faciais, da linguagem falada ou da linguagem oral, que não é possível ser visto durante o texto, a não ser com eles, os sinais de pontuação. Eles vão assumir esse lugar do tom da minha voz, dos meus gestos, das minhas expressões faciais, quando eu estou conversando com alguém, pelo tom da minha voz, pelos meus gestos, pela maneira como meu rosto se porta durante a conversa, a pessoa sabe se eu estou indignado, se eu estou com raiva, se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu estou criticando. A gente sabe quando recebe uma crítica de alguém. A gente sabe perfeitamente quando alguém está nos criticando, como também sabemos quando alguém está nos elogiando. Só que na linguagem falada eles passam imperceptíveis. Aí quando chega na escrita, eles precisam aparecer para ocupar esse lugar de entendimento do que estamos sentindo diante do que estamos dizendo. É isso. Sinais de pontuação nada mais são do que isso. Então, como levar esses sentidos, essas expressões dos sentimentos, do pensamento para o papel? Como fazer isso? Vamos tocar um por um. Sinais de pontuação e sentimento textual. A gente vai tocar em cada sentimento textual que eles possibilitam, ou que cada um deles, um a um, nos possibilita. Então, mais uma vez, sintetizando na escrita, pontuar bem as frases e períodos significa expressar gestos, tons e sentimentos, a minha ideia, identificados na linguagem oral, pelo tom de voz, pelos gestos e pelas
expressões faciais. Não vamos esquecer isso nunca mais na nossa vida. Nunca mais. Os sinais de pontuação, eles seguem dando sentido real aos sentimentos do meu texto. Auxiliam o verdadeiro tom do meu discurso, como a gente viu lá atrás, na nossa segunda aula, nas ações da escrita, que uma delas parte para a entonação, o tom que eu quero dar ao meu texto. A gente viu a pronunciatio, a pronunciação que a retórica nos ensinou. O tom que eu quero dar ao meu texto é um tom crítico, é um tom reflexivo, é um tom explicativo, é um tom informativo, é um tom ordenativo. Aí a gente toca em tudo que já vimos, nos tipos textuais, nas tipologias, do narrar, do descrever, do ordenar. Então veja como eles são fundamentais também para o meu texto, para a minha redação. Eu preciso dizer ao meu leitor, aqui eu estou querendo que você reflita. Eu vou carregar o meu leitor, pegar na mão dele, tirá-lo da folha da minha redação e levá-lo comigo, juntamente com o meu pensamento crítico que eu quero que ele leve com ele. Então, os sinais de pontuação assumindo aí o tom da voz e das expressões faciais dos discursos verbais, ou da escrita, ou do texto em si. É a mesma coisa, discurso verbal, escrita, linguagem verbal, texto. Então, para a gente tocar em cada um deles, nesses sentimentos que cada um nos propicia, só, mais uma vez frisando, entender os sinais de pontuação, bem pontuar uma frase, também é requisito para um bom domínio, uma boa desenvoltura, uma boa utilização da norma culta. Mas um detalhe também que eu quero frisar, os sinais de pontuação também nos ajudará na compreensão e na interpretação textual durante as nossas leituras ao longo da vida. Veja que eles nos auxiliam não só a nos fazermos entender, a ajudar a compreender, a evocar a compreensão, a intenção das nossas maneiras de pensar, das nossas opiniões e das nossas argumentações, mas também nos ajuda a entender o outro. Nos auxilia enquanto escritores, autores do nosso texto, mas também enquanto leitores dos textos dos outros. Se eu entendo não só toda a normatização da língua portuguesa, mas eu entendo também o lugar deles, um a um, eu vou ajudar e muito na compreensão e na interpretação textual das minhas leituras. Teremos uma aula mais à frente sobre interpretação textual. Há uma diferença que eu quero também compartilhar com vocês. Compreender não é o mesmo que interpretar. Eles não estão no mesmo lugar. Um está dentro, outro está fora do texto. Mas esse é um assunto para uma das nossas aulas mais à frente. Então vamos tocar nos sinais de pontuação como sentimento textual. Começando por ele, ponto de interrogação. Tão importante para nós a pergunta, para a gente introduzir uma redação, ou para a gente concluir uma redação, ou para a gente utilizar no desenvolvimento como ponto-chave de início da explanação da nossa opinião e do nosso argumento, da nossa comprovação. Então a pergunta é um dos recursos mais valiosos, na minha opinião, dentro do texto. E ela vem com o ponto de interrogação que eu vou usar quando quero indagar, questionar, perguntar, interrogar alguém, investigar. O ponto de interrogação é muito importante para nós, enquanto pensadores críticos que devemos ser da sociedade, da política, da economia, de todas as áreas temáticas que estão envolvidas no nosso tema.
Então, o ponto de interrogação aí aparecendo, eu coloquei ele primeiro, propositalmente, para a gente entender como é importante para nós. A exclamação, demonstração de espanto, de absurdo, de susto, de raiva, de dor, de indignação. A exclamação, ela vem dentro do texto para dizer assim: estou surpreso, estou indignado, não acredito no que estou vendo. Ponto de exclamação tão providencial nesse momento que estamos vivendo, diante de tantos absurdos políticos, sociais, econômicos. Eu diria que o ponto de exclamação poderia inclusive ser o estandarte dessa época aí que estamos vivendo. E aí eu toco também nos 2 pontos. Veja que já vimos o sentido do ponto de interrogação, da exclamação, vamos para os 2 pontos. Eles parecem tão inúteis, mas se a gente olhar pelo terreno do sentimental, a gente vai ver que eles servem para dar o tom da necessidade que a gente tem dentro do texto de demonstrar exigência, clareza, uma explicação detalhada. Exigência que eu digo, vamos pensar numa notinha de mercado, de supermercado. Vá ao supermercado e compre 2 pontos. Bananas maduras, mangas verdosas e frutas cítricas. Veja que os 2 pontos é quase como dar uma dor na consciência da pessoa se ela não trouxer as frutas cítricas. Se ela trouxer algo diferente dali. Os 2 pontos é como se dissesse assim: estou olhando para você, não me venha com outra coisa. Veja a necessidade aí, como eles são importantes para nós. O ponto diria que é o mais comum e que talvez o que a gente encontre em maior número dentro do texto. Porque ele vai precisar o tempo inteiro, vamos precisar dele para finalizar o pensamento, o nosso pensamento, frase a frase. Então, o ponto para nós dentro da redação é fundamental. Frases curtas, como eu tanto peço a vocês. Frases curtas, bem pontuadas, ponto final. Quando a gente sentir que está muito extensa, ponto. E aí abre outra frase. Ponto. E abre outra. A gente vai ali facilitando a nossa compreensão. O ponto é como se fosse alguém que fala pausadamente. Diferente daquela pessoa que fala um monte de palavras ao mesmo tempo. A gente fica confuso, não consegue entender. Então o ponto aí como um ponto viril do nosso texto. As vírgulas. As vírgulas, elas vêm bem problemáticas. Teremos que sermos cuidadosos com ela. Vírgulas, breves pausas para respirar. Isso que eu quero abrir com essa definição para vocês. Pausas curtas, para a gente respirar. Uma separação entre uma coisa e outra, entre um termo e outro. E elas dão a medida. Breves pausas. No final dessa aula, eu vou falar não só sobre frases curtas, como sobre a leitura em voz alta após eu concluir qualquer texto. Sejam 5 linhas, sejam 30 linhas, sejam 150 de uma dissertação, 300 de uma tese de doutorado. Leiamos em voz alta. Eles vão aparecer muito mais exemplarmente, porque eles vão dar as medidas do tom na nossa voz, já que eles assumem o tom no texto. Então as vírgulas, quando ficar ofegante, está na hora de parar. A respiração vai dar a medida das vírgulas. Eu já ouvi muito dos meus alunos: professor, eu tenho dificuldade com vírgulas. Olha a respiração, que acaba o problema, ou pelo menos minimiza. Então as vírgulas fazendo aí esse papel de pausas na nossa respiração. Breves, curtinhas, como se fosse uma pausinha curta. Aí vem logo depois o ponto e vírgula. Construção de pausas mais amplas, espécie de parada para pensar algo sobre o mesmo assunto. Então uma pausa um pouquinho maior. É como se o ponto e vírgula fosse assim: compre laranja, banana, melão. E aí eu esqueci de alguma coisa, como se eu chamasse a pessoa. E aí eu pego ponto e vírgula. Também açúcar.
Aí é um ponto e vírgula, uma pausa maior, sabe? É como se a pessoa estivesse indo e eu, ai, peraí, esqueci alguma coisa. Pense no ponto e vírgula assim, ele é muito importante na linguagem formal. Poucos sabemos usar, são poucos. Mas é bem importante que a gente aprenda a usar o ponto e vírgula, ele dá uma boa credibilidade ao texto. Ele tem uma boa aparência no texto, ele faz a diferença em um texto. Então, ponto e vírgula, breve pausa, ponto e vírgula, uma pausa mais ampla, mais extensa. Aspas. Fundamental para a gente. Destacar algo, chamar atenção para algum detalhe ou informação e, sobretudo, reprodução de falas no texto. Nós falamos na aula passada sobre as citações diretas e indiretas. Indiretas, quando eu não tenho certeza dos termos exatos que o autor usou, então eu interpreto. Direta, quando eu tenho absoluta certeza. Eu reproduzo falas, frases célebres, trechos de obras, músicas, poemas. As aspas vêm aí como se eu dissesse ao leitor, olha, estou sendo fiel às palavras de quem as pronunciou e escreveu, do teórico, do sociólogo, da pesquisa, do autor. As aspas servindo ainda para destacar títulos de estudos, de livros, de obras literárias, de canções, dentre muitos outros. Então as aspas são a medida que eu dou de que, olha, aqui eu estou destacando, isso aqui não sou eu quem estou dizendo, não. Este trecho aqui foi o teórico quem falou, foi o Walter Benjamin, foi o Roland Barthes, foi o Kant, foi Aristóteles, foi Lavoisier, foi quem eu quiser usar na minha redação como fonte. Então as aspas aí aparecendo como exemplares recursos que precisamos fazer uso deles para dar credibilidade à comprovação da nossa opinião. E finalmente a gente fecha aqui os sentimentos textuais com as reticências, elas que são muito bem-vindas nos textos literários, sobretudo. Então, as reticências elas aparecem no texto como um sentimento de deixar claro que há uma continuidade íntima naquilo que eu estou dizendo. Mais coisas sendo sentidas ali por mim, mas que não estarão no papel, que eu prefiro não expressar no papel. Então aí eu falo, estava pensativa naquela tarde de domingo, reticências. É que eu não quero dizer por que eu estava pensativa, simplesmente que o leitor saiba que estava eu pensativa naquela tarde de domingo, sem necessariamente saber por quê. É como se eu dissesse ao leitor que há mais e mais sentimentos envolvidos naquela frase, mas que por alguma razão eu decidi não expressá-los no meu texto. As reticências na nossa redação, elas podem aparecer como continuidade de algum trecho. Comecei a reproduzir o texto ali com as aspas de algum autor, não lembro mais, fecho ali com reticências, aspeio, ponto final, dizendo ao leitor, tem mais coisas, mas eu vou até aqui só. Vamos nos aproximando do final. É uma das aulas também que eu mais gosto de passar para vocês, é essa sobre os sinais de pontuação, coladinha à norma culta. Então, sejamos fiéis aos nossos sentimentos durante a escrita. Sempre pensemos também durante o nosso rascunho, a caixa temática, a expressão da nossa opinião. Nesse momento a gente também pense, o que me gera sentimento falar sobre o sistema carcerário, nosso tema que estamos trabalhando na leitura comentada? O que é que me incendeia o meu espírito, como diz Schopenhauer? Falar sobre a evasão escolar. O que é que me indigna falar sobre os transportes públicos? O que é que me indigna falar sobre exploração do trabalhador, o tema que a gente trabalhou na leitura comentada. Eles também, os sinais de pontuação, irão seduzir todos aqueles que em algum momento tiverem nosso texto em mãos. O leitor, só lembrando que o leitor é aquele que se torna companheiro, muitas vezes fiel, da nossa maneira de pensar, da nossa opinião, dos nossos argumentos. Além, claro, de conhecedor do nosso repertório linguístico. A gente fala assim, leitor, como fosse algo grandioso, acima do bem e do mal. Mas leitor nada mais é do que isso. Aquele que se torna companheiro nosso. Nos acompanha.
acompanha o nosso pensamento, o nosso raciocínio, as nossas ideias, a maneira como a gente se porta diante das coisas e, no caso da gente, de vocês, a maneira como a gente se comporta diante do problema do tema. Então, vamos lançar esse pensamento ao examinador da redação do Enem. Sim, ele que será esse leitor, esse consumidor da minha ideia. E aos tantos e tantos avaliadores da nossa escrita que teremos aí ao longo da nossa caminhada. Então, turma querida, vamos ficando por aqui. Um beijinho e até a próxima.